Vivo! Boa noite, queridos amigos. Mais uma conversa curta com Tuto Rossi e Marcita. Eco! E véspera de São João, olha aí, ó. Já tô a caráter, só faltou um chapéu palheiro, né? Hoje vamos ter uma conversa de gente só para adultos. Como assim, Tutu? Uma conversa só para adultos? Menor então não pode, menor de 18 não pode estar aqui. Não, não é isso. É que hoje o assunto vai ser sobre pessoas idosas, terceira idade, 60 ou mais, motociclistas idosos. E a palavra, né, idosos representa o que para nós hoje, né? Realmente é uma pessoa idosa ou simplesmente é uma referência de um início de um envelhecimento, né? Para ter só referência. Para vocês terem uma ideia, pelo IBGE, em 1940, né, a previsão de vida, né, era de 42 anos de idade para o homem e para a mulher 48 anos de idade. E hoje, em 2000, pelo IBGE 2023, as pessoas hoje têm uma estimativa de vida superior a 76 anos de idade. Então, de 1940 para agora, aumentou, né, essa faixa de possibilidade de você viver mais de 30 anos, né? De 42 anos, que era a previsão, né, de vida em 1940, hoje é mais de 76 anos. E eu canso de ver, não assim com tanta frequência, mas obviamente pessoas pilotando motos, né, com seus 70 e poucos anos de idade, né? Então, lá atrás, quando nem existia mais quase a existência nossa, devido à nossa idade, hoje, com mais de 70 anos, tem pessoas desbravando em cima de uma moto, né? Lugares ainda isolados, viagens extremamente radicais. E olha, coloca aí muitos aí de 30, 40 anos no bolso, né? Os velhão, os tiozão, né? Os vovozinhos também, né? Tem o Roberto Ney que viaja conosco, tem mais de 70 anos. Ele fala assim, aqui é o vovô do grupo, é o vovô do grupo, né? Mas, gente, quando eu olho do lado, você olha os seus amigos, né? Pilotando já há muito tempo, e aí você você vai observando a dificuldade que eles já têm de subir na moto, de descer da moto. Eles começam a derrubar a moto com mais frequência, porque às vezes não aguenta segurar a moto e a moto cai. Então você já começa a observar alguns sintomas que quando vocês eram mais jovens não ocorriam, né? Ou não ocorriam com tanta frequência. Então você vai olhando seu amigão de 30, 40 anos, né? Andando ao seu lado e de repente você começa a cair, né? Numa realidade que as coisas estão mudando, a visão mais limitada, a audição também, a questão muscular, né? A parte de locomoção, enfim, é uma série de fatores sensoriais e musculares e etc, que começam a nos afetar, né? E, então, isso é a realidade que já é para muitos e que chegarão para muitos, né? A idade chega, igual diz um querido amigo meu, que o avô dele fala para ele, filho, né? O avô neto, no caso, fala assim, olha, demora, mas chega. Eu nunca esqueço o querido Luiz Celone, né? Ele está com 66 anos hoje, e ele fala, ele me chama de Ernestão. Ernestão, rapaz, demora, mas chega. Então, para alguns já chegou e para outros ainda vai chegar. Mas não esquenta não, demora, mas chega. E eu diria que nem demora tanto, né, gente? Porque uma das coisas que mais ouvimos é o quão o tempo passa rapidamente e que não temos tempo a perder, né? Então, sabe aquela pessoa que você faz tempo que não ouve e alguém fala, né? E você fala assim, essa pessoa deve estar com uns 40 anos, né? Aí a outra pessoa fala assim, imagina, ela fez 45 anos agora, aí, ó, mês passado. Então a gente sempre erra para trás, porque o tempo passa tão rápido. E quanto que você imaginou que já for um ano, e de repente são 2, 3, 4, 5 anos que já se passaram, e você ainda achou que passou apenas um ano. Então essa percepção de tempo nosso é muito louco, né? Então às vezes parece que demora muito, às vezes parece que passa rapidão, né? Então o tempo é muito relativo durante a nossa vida. E esse tempo relativo vai mudando conforme a nossa idade também, né? As percepções mudam, nossos sensoriais, nossos sentidos vão alterando, né? É normal, faz parte do envelhecimento, né? De todos nós. Uns envelhecem com saúde, outros nem tanto,
outros continuam andando de moto. Ele falou assim, até Deus me levar, eu vou estar em cima de uma moto. Outros já não podem mais, devido a vários motivos. Então, nós vivemos hoje de uma maneira que o presente agora é o que realmente existe. O amanhã não sabemos, né? Mas o que existe é agora. Só para curiosidade nossa, em relação a idosos, né? Estatuto da Pessoa Idosa existe no Brasil de 2003, né? A lei 10.000, número 10.741 de 2003. Essa lei está passando por atualizações, e a mais recente agora foi a lei número 14.423 de 2022. Sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. O que o idoso tem direito, o que não tem, quais são os cuidados que tem que ter o idoso, a questão de saúde, a questão de médicos, a questão do que ele tem gratuitamente, né? Tá certo? É um estatuto muito bem elaborado, se você olhar, tem de tudo lá, os cuidados que temos que ter com idosos. Então, o idoso no Brasil, né? Outros países são outra idade que define o maior de idade, né? Tem país que é de 65 anos ou mais. Aqui no Brasil, para ser idoso, é 60 anos ou mais, né? Se você fez 60 anos, a partir do dia do seu aniversário, você já é considerado no Brasil uma pessoa idosa, né? E esta lei do estatuto, né, que relata, né, os direitos e deveres da pessoa idosa, 60 anos ou mais, esta lei sustenta que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, né? Olha que lindo, né? No papel é tudo lindo mesmo, né? Isso aqui é um resumo dessa lei 10.741 de 2003, que rege o Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Tá bom? E só para complementar essa questão de lei, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, já que estamos falando de pilotagem, de dirigir, né? Quando já somos uma pessoa idosa, né? A Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, né? Fez um simples, curto e muito didático tutorial chamado Manual da Pessoa Idosa Condutora. São 14 páginas. Eu cheguei hoje a dar uma olhada nesse manual aqui da pessoa idosa condutora. Muito legal. São 14 páginas ilustrativas e de uma maneira muito objetiva. Ele fala, né, em relação ao tráfego, a pessoa que dirige, que pilota, né? Sobre essas questões de saúde, audição, a parte de visão, locomoção, alguns sintomas que ele percebe que está envelhecendo, quais são os cuidados, e etc, etc, né? Então, para quem só quiser curiosidade, www.abramet.com.br, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, tá? Abramet. Eu achei muito legal, porque nós temos legislações, né, de tráfico para idoso, né, tá certo? Por exemplo, a carteira CNH nossa, até 49 anos, se você vai renovando a carteira, a sua CNH, né, então ela é válida de 10 em 10 anos. Ou seja, você só vai renovar a sua carteira de 10 em 10 anos se você tiver 49 anos ou menos, né? Se você tiver de 50 anos a 69 anos, é de 5 em 5 anos que você vai renovando a sua CNH. E de 70 anos ou mais, a sua CNH tem que ser renovada a cada 3 anos, de 3 em 3 anos. Então, até 49, ela é válida por 10 anos. De 50 anos a 69, ela é válida de 5 em 5 anos. E 70 anos ou mais, ela é válida de 3 em 3 anos. Tá certo? E ali até você realmente chegar um momento que não pode mais nem dirigir, nem pilotar, né? Tá? Então, essa o que consta, né, no nosso Código de Trânsito Brasileiro, né? CTB, tá certo? Então a CDB também não limita uma idade máxima para pilotar. Você pode pilotar com qualquer idade. E você também pode tirar a sua CNH com qualquer idade também, tá bom? Então nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele não limita a idade para dirigir e nem para obter a sua CNH. Então você pode começar a dirigir a hora que você bem achar que deve, né? Tem gente que começa a dirigir aí depois de 50, 60 anos de idade, né? Tá certo? Então,
Isso é muito bom, essa liberdade que o Código de Trânsito brasileiro nos dá em relação a poder dirigir e pilotar. Tá? Então não tem uma idade máxima e você pode tirar a CNH, se tiver, obviamente, e passar em todos os testes, testes psicológicos, etc, que eles fazem, né? Se você for aprovado em tudo, então você pode tirar a sua CNH em quaisquer idade. Legal? Tá? Isso foi só alguns, alguns itens dos quais nós estamos assegurados por lei, né? Agora, né? O idoso é uma realidade, o mundo vem envelhecendo, o Brasil também vem envelhecendo, né? O povo brasileiro, quem dirá lá na Europa, né? Os povos antigos, né? Tá certo? Na Ásia, já tem aí quantos milhares de anos, né? Esses povos, na China, tá certo? Tá? 7, 8, 9 mil anos ou mais. Enfim, tem muitos povos que estão aí, que já de longa e longa data. O Brasil foi descoberto aí há 500 anos atrás, então a gente é novinho, é bebezinho ainda, né? Perto da China, por exemplo, né? Tá certo, não é isso? Perto de alguns países da Europa, né? Por exemplo, a gente estava vendo noticiários todos, né? Israel, Irã, etc. O Irã, antiga Pérsia, é um dos povos mais antigos do mundo, já que a gente está falando de povos antigos, né? O Irã, antiga Pérsia, né? Então nós temos povos muito antigos na face da Terra, tá certo? E se nós compararmos com eles, nós estamos chupando chupeta ainda, né? Mamadeira, estamos de fralda. Mas acontece que nós temos 210 milhões de habitantes e, obviamente, começamos a envelhecer, né? Todos esses habitantes. Só que a qualidade de vida ela vai aumentando, como nós vimos ainda há pouco que eu falei para vocês, que antes era uma previsão de vida aí, né, uma estimativa de 42 anos, na década de 40, e hoje já passa de 76 anos. Isso requer que estamos envelhecendo, mas estamos vivendo mais, vivendo mais. E viver, gente, significa assim, viver com qualidade de vida, né? Hoje, divulgando a nossa chamada aqui, na nossa conversa curta, me enviaram, né, os queridos amigos, puxa, Tutu, eu já estou com X anos de idade, estou pilotando ainda, né? Deixa eu falar aqui alguém para vocês aqui. Eu tenho um grande amigo, o Saul Marques, de Atibaia, né? Ele sempre escreve para mim, ele viu o nosso tema hoje, da nossa conversa curta, né? Quando é que nos sentimos idoso, né? Quando que a gente começamos a ter uma insegurança, né? Para fazer as coisas devido à nossa idade, né? E ele me mandou no WhatsApp, Tutu, espero contribuir um pouquinho, né? O Saul falando para nós, né? Tirei a habilitação de moto aos 55 anos de idade. Ele, o Saul. Então, aos 55 anos, ele tirou a CNH para pilotar moto, né? Significa, então, que ele começou a ser piloto de moto a partir dos 55 anos de idade, né? Depois de fazer várias viagens em grupo, agora ele começou a viajar sozinho, ele mora em Atibaia, São Paulo. Em 2019, aos 71 anos de idade, foi até o Chuí, e na volta Praia Grande, Santa Catarina fez os canyons todos lá, isso em 2020, aos 72 anos de idade, depois Pomerode, em Santa Catarina, né? E em 2023, aos 75 anos de idade, Foz do Iguaçu e várias outras regiões, Caverna Vila Velha, né? Vila Velha, Parque do Petar, Eldorado, Caverna do Diabo, Rastro da Serpente, foram 17 dias de viagem. Em 2024, este ano passado, aos 76 anos de idade, ele fez a Rota do Sol, né? Depois Rio Grande do Sul, Canela, Gramado, e este ano ele está pensando em fazer o Centro-Oeste e Nordeste brasileiro, tá certo? Ele já está aí com 76 anos de idade, né? O querido amigo Luiz Antônio Mariotto também me mandou agora, só que ele é brincalhão, né? Tutu, meus 67 anos bem vividos, e todos motociclistas, me deixou pré-idoso. O fato dele estar pilotando moto, ele fala que ele não é idoso, ele é um pré-idoso. Eu achei muito engraçada essa colocação dele aqui. Tutu, eu não sou idoso, eu sou pré-idoso. Até quando, né? E enquanto eu estiver em cima de uma moto, eu vou ser sempre um pré-idoso. Boa, né? Esse é do Luiz Antônio Mariotto, querido amigo, né? E do Naim, o Naimzinho, que não sai daqui da nossa conversa curta, que fica aí enchendo a paciência de todo mundo, fica pegando no pé de todos vocês aí, né? O Naim me mandou também. Tutu, né? Olha aqui, se eu puder contribuir um pouco também,
Né? O Nainzinho, Nain, que eu adoro o Nain. Né? Eu já viajei com o Nain, já. Bom, o Nain é uma figura, gente. E ele tem um grupo de amigos, né? O Eduardo Prota, e eles viajam em 4, 5 amigos, né? Inseparáveis. E quando eu brinquei, né? Que você, depois de muito, muito tempo, tá viajando com os amigos, você já começa a olhar um pro outro, o outro cabelo branco, já com a dificuldade de descer da moto, já termina a viagem daquele dia tudo escadeirado. Não é assim, é assim, né? Já perde a chave. Onde eu não coloco. Perder chave, né, Boneco? A Marcinha tá aqui, nossa, nas nossas viagens, gente. Meu Deus, a gente fala assim: não perco a chave, não perco a chave. Aí o cara esquece o capacete no banheiro. Às vezes ele sai, esquece a mala dele, dá lá no hotel, tem que voltar, porque o cara saiu sem a mala, cara. Tem de tudo. Aí você vai ver a idade né? Você vai ver a idade dele e fala assim: ai, esse já tá pra lá de idoso. Mas tá viajando, né? Aí o Naim falou assim: fui para Atacama, né? Aos 64 anos, tá certo? E o Ushuaia aos 65 anos de idade. Daí ele falou assim, ele brincou: pode ser, pode isso, Arnaldo? 64 ir para Atacama e 65 para Ushuaia, né? Em 2019 ele fez uma viagem para o Uruguai. Em 2020 ele rodou todo o Brasil. Olha só. Né? Não, todo o sul do Brasil. Né? Em 2021, expedição Nordeste por 8 estados. Em 2022, Atacama e na volta pelo Passo de Rama, ventos de mais de 50 km por hora e temperatura de 3 graus negativos. Né? Em 2023, Ushuaia, com 13 mil quilômetros, 32 dias de viagem, ventos acima de 70 km por hora, perto de Punta Arenas, indo para Puerto Natales. E fora outras viagens que faço no meio do ano. Agora em setembro, né, nós estamos em junho, agora em setembro próximo, né, expedição Peru, que o Naim vai fazer, via Chile. Serão 13 mil quilômetros e 30 dias de viagem. Esse é o Nainzinho, este aqui é o nosso querido Luiz Antônio Mariotto e também o Saul Marquês, né? Foram 3 relatos rapidinho para vocês perceberem que idade não é documento. Não é verdade? Então, gente, só para brincar um pouco com vocês, vocês acham aqui que o Tutu, eu que vos falo, já é idoso ou não? E ó, não vão esculachar comigo, hein? Se vocês esculacharem demais comigo, eu não faço mais a conversa curta. Agora, se vocês falarem bem e tal, aí a gente sempre vai ter conversa curta. Olha que chantagem, hein? O Tutu Rossi aí é um super idoso, é idoso ou não é idoso ainda? O que vocês acham? Eu sei que alguns já sabem, outros ainda não sabem, não é mesmo? Mas eu fico curioso em saber aqui o que vocês acham do Tutu Rossi, né? Já que a gente está numa conversa franca hoje, uma conversa honesta, porque não tem que esconder idade, sabe? Tem gente que não gosta de falar idade, eu respeito imensamente, pelo amor de Deus, né? Cada um, tá certo? Então, não, Tutu, eu nem vou falar minha idade, não sei o quê, tá certo, né? E eu respeito imensamente, né? E a idade é uma coisa muito particular mesmo, né? Principalmente quando a gente vai ficando cada vez mais velho. Aí, então, os aniversários vão sendo de 5 em 5 anos só. Né? Bem, o que vocês... Hoje é um bate-papo, assim, uma troca de informações, né? Já sabemos o tema, que é a questão de dirigir, né? Quando já temos a idade de idoso, tá certo? 60 anos ou mais, né? O que você acha disso? Eu gostaria muito da sugestão, da opinião de vocês. Se vocês conhecem gente de muita idade, idade avançada já pilotando, não é mesmo? Quais são os sintomas que você percebe quando a idade já vem chegando, tá certo? E às vezes esses sintomas podem começar a surgir quando você é mais novo também, não é mesmo? Falta de concentração na viagem, falta de paciência, né? Você já tem que parar mais vezes, você já não aguenta uma viagem longa, você já não aguenta muitas horas por dia numa viagem, você, né, tá certo? Você tem que se hidratar bastante, você sempre tem que fazer um alongamento, que é recomendadíssimo, antes de você subir na moto, né, você fazer um aquecimento. Isso não só idoso, tá? Isso somos todos, isto é uma orientação que é importantíssimo, né? Tá certo? É você pilotar numa postura adequada e confortável, porque uma moto desconfortável é a moto que tem que te vestir, não você vestir a moto. É a moto que tem que te servir, né? Então você tem que se sentir confortável na moto. E também a questão é subindo, né, a idade, diminuindo o peso da moto.
porque a moto começa a ficar pesada. E com o peso da moto você precisa fazer mais força para segurar a moto, para parar a moto, para estacionar, para manobrar. Então, assim, dependendo a idade e o seu estado físico, talvez você tenha que pensar numa moto menor, mais leve, que seja mais adequada para o seu estado físico e até psicológico, né? A questão psicológica pesa demais quando a pessoa vai envelhecendo, né? E quando uma pergunta que eu sempre faço, não só para mim, né? Eu fazendo uma pergunta para mim mesmo, Tutu, você já está ficando com uma idade assim complicada para pilotar? Essa é um questionamento que quando a pessoa já tem certa idade, isso vai martelando em você, né? E às vezes você tem proposta para fazer grandes viagens e você fica temeroso, né? Ou seja, aquela, entre aspas, uma brincadeira, você amarela. Ah, não vou. Porque você coloca na sua cabeça um monte de questões que você acha que não tem mais condições de fazer uma grande viagem. Então esse é um limiar entre né, a sua possibilidade de fazer uma pilotagem, né, prazerosa, com segurança, né, onde o seu estado físico, psíquico, psicológico estejam super afinados com uma viagem, né, a cobrança de uma viagem é grande em cima do piloto, principalmente em viagens, por exemplo, como o Ushuaia. O Ushuaia você realmente tem que estar com umas certas condições, porque senão você, em vez de ser prazeroso, a viagem começa a ser assim um estresse imenso. Ela geralmente exige muito de todos nós, principalmente devido à diferença de temperatura. Você começa a viagem aqui descendo o Brasil, Argentina com temperaturas altíssimas, porque você vai para Ushuaia no verão. Então aqui a temperatura é alta. E nessa viagem você vai chegar a extremos, temperatura muito altas e temperatura muito baixas. Então, dependendo a época e dependendo os fatores, né, climáticos, você pode chegar até com temperaturas negativas na mesma viagem, sem falar na questão da ventania, que é os ventos patagônicos, né, da Patagônia, que são terríveis, né? E os ventos assim, nossa, parece que o nosso coração vai sair pela boca, dependendo a intensidade dos ventos que você pega lá e não tem como fugir. E aquela planície você não tem por onde correr, enfrentar aquela ventania por horas e horas e horas, às vezes por dias e dias e dias, que o vento ele ameniza a intensidade, diminui a intensidade, mas ele não cessa, né? Tem época do ano que você está lá, eu já tive em Ushuaia, eu fiquei 37 dias e foram assim, a ventania não parava e você não conseguia sair daquela situação. Se você não tem assim, uma segurança psicológica, se você não controla a sua ansiedade, sabe, você começa a ficar num estresse imenso. E uma viagem que poderia ser a viagem da sua vida, ela passa a ser uma viagem traumática, onde você fica traumatizado e não volta. Como eu conheço amigos, né? E uma garupa de um amigo, né, a esposa dele, disse que nunca mais vai para o Ushuaia de moto, porque foi terrível para eles. A ventania, eles quase caíram várias vezes. E é uma situação muito assim radical, né? E nós fizemos agora essa viagem de 35 dias em janeiro agora, e foi maravilhosamente tudo bem. Tivemos ventos, óbvio, não tem como fugir do vento, mas não esse vento de capotar carro, de derrubar você de moto, de ventos intensos, mas que deu para continuar a viagem. Logo a gente estava no hotel, no outro dia a gente evitava de viajar na parte da tarde, assim, às 3, 4 da tarde, nós já tentávamos estar no hotel, porque a gente sabe que as intensidades de ventos, eles aumentam estatisticamente na parte vespertina, né? Da tarde, né? Vespertina, matutina. Né? Não, matutina de manhã, vespertina, né? Tá certo? Então assim, e a idade, o vento para às vezes não significa tanto, mas para outro sim, porque com vento você tem que ter os músculos mais fortes, as pernas mais fortes, né? Para segurar a moto naquele vento, a moto vai assim, ó, e horas pilotando. Percebe que a exigência é bem maior, dependendo da viagem que você vai fazer. E a idade vai pesando também, gente, vai pesando. Tanto é que você começa a fazer viagens mais moderadas, com a idade, né, se aproximando, e você sente que já não está tão apto mais como era antes, a realidade vai aparecendo. Então você não se arrisca muito mais. Antes você adorava uma trilha com os amigos, hoje você não faz mais, você só faz uma viagem, no máximo aí uma estrada de terra com chão batido, porque você sabe, se você cair, você vai se machucar bastante e a sua recuperação vai demorar mais. Não é mesmo? Então, alguns cuidados são necessários quando a gente começa a envelhecer, né? Principalmente em relação ao que vamos fazer e como vamos fazer. Agora, a questão e a ideia não vamos parar nunca.
Entende como é que é? Você pode tomar medidas mais, digamos assim, de precauções. Mas a ideia é que você, com essas medidas, você prolongue muito a sua vida em cima de uma moto. Né? Que você não pare radicalmente. Ah, tô velho e parei tudo. Né? Não, né? Eu acho assim, cuidando da sua saúde, fazendo exercícios adequados para a sua idade e adequados para quem anda de moto. Hoje nós temos exercícios específicos para tudo que você quer fazer, né? Tá certo? Ah, eu sou um cara que montanhista, eu gosto de a pé, né? Eu gosto de escalar montanhas. Tem exercícios específicos para esse tipo de esporte, não é mesmo? Tá? Para quem pilota carros de corrida, exercícios típicos. Para quem pilota moto, né? Tem exercícios típicos para quem pilota moto, para você fortalecer determinados músculos do corpo, aonde são mais exigidos ao pilotar uma moto. Né? A parte do pescoço aqui, geralmente começa a queimar aqui, então essa musculatura toda tem que estar boa, tem que estar firme, mas o braço e pernas, né? Principalmente. As pernas onde você segura a moto, né? Então, e os braços. Então, você, com toda essa atenção, tem que ter uma disciplina. E tem que existir uma disciplina para que essa sua vida seja mais longa do que você imagina, né? E ela pode ser mesmo, né? Eu, por exemplo, já estou me programando para o Alasca em 2027. Então, daqui 2 anos, sairemos em maio, eu e mais 2 ou 3 amigos. Se surgirem mais amigos aí nesse meio termo aí, que sejam bem-vindos, né? O querido Adilson lá de Florianópolis já está confirmado aí. Aliás, ele que chutou essa bola, né? O Adilson tá aqui? Eu tô focado na conversa e a Marcita tá de olho aqui em vocês. A Marcita olha vocês todos, hein? Ela tá de olho, a Marcita fica de olho de vocês. Então, o Adilson, querido, o Adilson Cordeiro, falou assim, estamos voltando de Ushuaia. Tutu, o próximo é Alasca, hein? E foi o início de uma brincadeira que virou sério. E agora eu já estou fazendo a organização, planejamento da viagem para o Alasca em 2027. Se eu me achasse que eu estou já, como é que eu falo? Já não estou inapto, né? Para fazer essa viagem, eu não faria. Mas eu estou, se Deus quiser, e segundo a minha concepção que eu tenho de mim, eu estou longe ainda de entrar no quadro de idoso inapto. Eu sou, igual o Luiz falou, eu sou um pré-idoso. Eu vou ser sempre um pré-idoso. Então, assim, eu me sinto saudável, eu me sinto muito bem, eu me sinto que eu tenho toda a capacidade de fazer, não o Alasca só, mas a viagem que eu quiser fazer, rodar o mundo. Só não faço isso porque eu tenho que realizar sonhos de muitos queridos amigos aqui, fazendo as nossas viagens aqui na América do Sul. E também Sicília, Roma, Itália e Sicília, né, em maio do ano que vem, 2026. Em 2027 eu vou estar na estrada aí com os amigos para Alasca. E no começo do ano eu vou estar com minhas viagens, porque eu só vou viajar a partir de maio. Então a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, não é isso? Para fazer as viagens em 2027 no início. Então, e no final do ano, né? Porque no final do ano a gente já estaremos de volta. Então eu não vou parar com as viagens, não vou, porque eu quero continuar sendo um pré-idoso. Eu e a Marcita, né? A Marcita tem fôlego pra caramba também. Nossa senhora, a hora que eu tô parando, ela falou, mas vai parar já por quê? Ué, hoje só foram 10 horas de viagem. Ué, mas já paramos? A Marcita não tem igual. Sem dormir. Sem dormir mesmo. Então nós já fizemos a viagem mais longa nossa, de um dia, assim, né? Daquele dia, foi de 15 horas e meia, né? Foram 1.000 quilômetros, 15 horas e meia de tempo. E com 600 quilômetros embaixo de chuva. Então, pensa em saímos às 5 da manhã, e chegamos às 9h30 da noite no lugar que nós queríamos. Embaixo de chuva, de São Paulo a Milho Verde, são 1.000 quilômetros. Milho Verde fica subindo Belo Horizonte, mais uns 400 quilômetros. E foi uma viagem, que exigiu tudo e mais um pouco da gente. Tudo e mais um pouco. Então, é isso. A gente faz o que gosta, mas você tem que fazer com prazer. E a hora que se tornar isso uma tortura, aí, gente, aí eu acho que é a hora que o reloginho tá te indicando assim, aquela pergunta, quando é hora de parar? Né? Já estou idoso demais para pilotar uma moto? Quando sabemos a hora de parar? É uma pergunta complexa, não é não? É uma pergunta que envolve inúmeros questionamentos e situações sobre a pessoa, principalmente a sua vontade. Agora, tem gente que fala assim, não vou parar de pilotar nunca, Tutu. A minha vontade cada vez aumenta, na verdade. Só que o corpo não acompanha a sua vontade, não é mesmo? Então, quais são as regras? É você observar se você, por exemplo, já mantém a sua atenção na estrada, se você está se cansando muito,
os amigos também estão te observando, chamando a sua atenção para várias coisas, a sua família, seus filhos, a sua esposa, percebe? Você tem em volta de si e a sua percepção pessoal que vai levantar sintomas sobre o seu estado, tanto físico, né, como mental, né, tá certo? Psíquico e tudo mais. E a velhice, gente, ela causa uma série de fatores observáveis que dá para você perceber que você já não é mais o mesmo, que as coisas estão começando a ficar mais difíceis, o grau do óculos que era X, agora é 5x, não é? Tá certo? Você precisa de uma lente bem mais grossa do que antes, e precisa parar muito mais vezes, já não dorme tão bem. Então, assim, tem sintomas da velhice que isso não tem como evitar. Tem como diminuir, né, os sintomas, através de medicamentos adequados, através de exercícios adequados, de cuidados de alimentação principalmente. Tem todo hoje que você pode rejuvenescer, né, atividades que você rejuvenesce. Poxa, eu estou me sentindo tão mal ultimamente, faz esse último ano eu passei muito ruim, mas eu vou sair dessa. Eu vou começar com uma alimentação mais adequada para mim, com exercícios corretos. Você rejuvenesce, gente. Você começa a rejuvenescer, sentir, sabe, forte novamente, disposto, motivado. Então, nada de baixa estima, não. Nada de baixo astral, né? Tem que estar lá para cima. A nossa autoestima sempre elevada, nossa vontade sempre elevada. Mesmo que as coisas fiquem difíceis, mas se você esmorecer, aí a casa cai de vez. E aí, exponencial. O que é exponencial? Algo que muda muito rapidamente em um espaço curto de tempo. E a velhice é mais ou menos assim. Quando ela chega sem dó. Sem dó. Cada ano que passa parece que já se passaram 10 anos. A sua sensação que você tem. Então, assim, ela vem a galope, né? Só que você pode retardar isso fazendo adequadamente tudo isso que eu falei ainda há pouco. Alimentação, exercícios, meditação, orientação médica, entendeu? Então, assim, deixar de ser relaxado e começar a entrar na linha para a sua saúde. Então, onde é o limiar que você vai saber a hora de parar, que você não tem condições mais de pilotar uma moto. Esses fatores que vão dizer para você, além de você mesmo, são as pessoas que estão contigo. Né? Principalmente as pessoas que vivem com você, que vivem viajando com você, que se preocupam com você. Né? Começa a falar assim, puxa, essa viagem para você vai ser muito perigosa, porque a gente está viajando juntos, e eu estou reparando que você já está com várias dificuldades disso, aquilo. Então os amigos ajudam, a família ajuda. E uma hora, gente, a ficha vai ter que cair. Né? Que você vai saber a hora de jogar a toalha, de virar a mesa e falar, ó, mas eu estou feliz porque tudo que eu podia fazer durante a minha saúde, a minha vida, que foi andar de moto, eu fui até onde deu, até o meu limite. E às vezes o limite de um é com 90 anos de idade, o limite de outro é com 50. Cada um tem uma questão biológica, física, psicológica própria da pessoa, né? Cada um é cada um. Não dá para dizer, não dá para padronizar nunca isso daí, nós sabemos disso. Né? Isso depende de cada um de nós e a vontade e a disciplina de cada um de nós. O quanto queremos continuar bem, né? Tá certo? Isso é importante, porque uma das coisas mais sagradas que nós temos é a nossa saúde. Eu não vejo outra coisa mais importante. Ela é mais importante do que o tempo, do que o dinheiro, do que, sabe? Ela é mais importante que tudo. Pensa, saúde é tudo. Com saúde, você pode tudo. Entende? Dentro da sua programação, planejamento, etc. Claro, óbvio, né? Tudo nesse sentido, tá certo? Mas sem saúde, não adianta você querer tudo. Você não vai conseguir nada sem saúde. Você vai ficar limitado, assim, para fazer quaisquer coisa. Então, gente, essa conversa é importantíssima hoje sobre quando é que eu estou percebendo que eu estou ficando idoso. Idoso para pilotar uma moto, né? É a nossa conversa hoje. Então, eu gostaria muito agora de ler aqui o que vocês estão falando, né? A Marcita também está atenta, né? O JC Carreiro, João Carlos Botelho Carreiro, um querido irmão, um piloto, um motociclista exímio, entende tudo de moto. Ele é professor de física, mas ele parece que fez engenharia mecânica, porque pensa numa pessoa que sabe de mecânica, assim, e moto ele monta e desmonta. Ele tem uma Triumph antiga, uma 955i Tiger, né? E o João está falando aqui, reposição hormonal, exercícios e alimentação. Ele está falando alto astral e também excelente. Bateu palmas aqui, né, o Janjão? Eu chamo ele de Janjão porque ele é fortão. E eu espero, Janjão, que você sempre continue fortão assim, viu? E um cara nota 1000 como você é.
dedicadíssimo aí a tudo que você faz, né? O Dr. Cláudio é uma simpatia, uma pessoa, um profissional, gente, está aqui conosco. Cláudio.o, né? Situações como altitude e extremos de temperaturas são um risco ignorado e com consequências graves a partir dos 50 anos, que não invalida o motociclismo, mas limita. Então, o Dr. Cláudio, pelo que eu entendi, ele falou que altitude e extremos de temperaturas são riscos que geralmente as pessoas ignoram e que a partir de 50 anos de idade, né, nós ficamos limitados a esses fatores quando nós temos 50 anos ou mais, né? Então, cuidado aí com temperaturas extremas e com altitudes, grandes altitudes, né? Se você já tem uma certa idade. É isso mesmo, né? O Gualtieri, espero que eu tenha saúde e paz para realizar a minha viagem para o Ushuaia aos 70 anos. Olha aí. É, coisa linda. É. Eu aplaudo. Tá vendo? Olha só. Vamos ver o que mais aqui que tem, ó. Vamos ver. O Jajão falou, Dr. Cláudio ainda, falando. A perda de massa muscular dos 20 aos 80 anos pode chegar a 50%. Lembrando que o envelhecimento, seus sinais se iniciam aos 27 anos. Puxa vida, hein? Olha só, olha, o Dr. Cláudio aqui é médico, né? Sabe tudo e mais um pouco o que ele está falando para nós. E é motociclista. Tá? E é um baita motociclista. Então, ele sabe o que é ser motociclista, tá? Então, o que ele está nos informando tem um peso muito grande por uma pessoa ser especialista nesse assunto que nós estamos conversando hoje, não é? Eu vou até ler novamente aqui, ó. A perda da massa muscular dos 20 aos 80 anos pode chegar até 50% da perda da massa muscular entre 20 aos 80 anos, né? E lembrando que o envelhecimento, você começa a envelhecer, né, os sinais começam se iniciam aos 27 anos. Nossa, eu pensei que era mais tarde, viu, doutor Cláudio? Eu pensei que era a partir aí de uns 50. 50 já está batendo pino, né? O GS22 entrou aqui, o Rez Ferreira, queridos amigos, hein? Vamos ver quem mais que falou aqui. O Renato Morales, eu sinto muita dor no pescoço e na bunda. É fato. Falta de atividade física mais intensa. Viajar de moto precisa de preparação física e mental sempre. Olha aí, o Renato falando uma coisa importantíssima, que ele sente muito o pescoço e a bunda, e é mesmo, né? A bunda da gente, quando viaja, dói muito. Mesmo com essa almofada gel que tem, banco de gel, espuma, etc. Mas depois de muitas... O João que está aqui, que eu falei dele, né? O professor João Carlos, ele fala assim, Tutu, o peso não dorme. A gravidade, né, gente? Então, pega esse copo aqui. Fica segurando ele. Agora parece que ele pesa pouquinho, né? Tá, beleza. Mas daqui a pouco o peso não dorme. Isso aqui vai virar uma tonelada. Eu não vou aguentar ficar segurando isso aqui. Então imagina você com o seu peso, com a sua massa, tá certo? Sua massa corporal, sentado no banquinho, né? E horas, né? Claro que o fundilho vai doer, né? Toda a pressão que você tem da sua massa aqui nos nervos e no músculo que você tem nas nádegas e tudo mais, claro que começa a doer, né? É por isso que eu falei, tem exercícios adequados para deixar aqui as nádegas mais firmes, músculos mais resistentes, e pescoço também, exercício para o pescoço, levantar o peso aqui, né? Você coloca aqui, vai fazer exercício. Pegar um profissional, né, para te orientar de maneira correta nesses exercícios, principalmente para ajudar a gente a ter mais resistência, mais conforto ao pilotar uma moto, principalmente em viagens longas, né? Tá certo? Isso é muito importante, muito importante. Valeu, Renato. Gostei aí do seu relato, hein? O Tis, Rogério, querido amigo, eu já entrevistei ele aqui na nossa conversa curta, outro grande motociclista, falou assim, Alasca, aí provocou, hein? Aí, ó, vamos embora, Rogério. E olha, que nós vamos, hein? Tá certo? Provoquei, né? O Guilherme, querido, do Motolab Brasil. É isso aí, Tutu. Avante e além. É isso mesmo. Né? O C. Magno falou boa noite. O Carlos Magno aqui, querido, falou boa noite para nós. O Naim tá aqui também, que eu falei do que ele escreveu para mim, né? Sobre as super viagens que ele faz, né? O Maurício Ultra 88, falando com o Dr. Cláudio aqui, Magno. São perdidos para participar ao vivo. Legal. O Maim está falando, eu sou um pré-Matusalém. Então, vamos lá ouvir, escutar o Dr. Cláudio falando. Falou. Já repeti isso, já falei. Moto Casal falou, Alasca, tô de olho, Tutu. Olha, daqui a pouco a gente faz uma comitiva para lá, hein?
Estamos em 3, né? Ah, e tem o Ronaldo, o querido amigo Ronaldo aqui de Cambé, né? Então tem o Adilson, o Janilson é lá de Parnaíba. O Janilson é piloto, tá? Ele já ganhou várias provas de enduro, ele é um piloto profissional. E agora, nesse momento, ele está fazendo uma viagem grande para América do Sul, mas no norte. Ele vai estar no Peru agora e vai subir, vai lá para Venezuela, sei lá para onde mais vai. O roteiro dele é enorme. E esse Janilson, querido amigo, fez a Amazônia comigo, né, em 2023. E agora já confirmou a Alasca conosco. Então tá o Adilson Cordeiro, o Janilson, querido Janilson, o Ronaldo aqui de Cambé. E pelo jeito o Rogério, o Tis, está aí conosco. O Carlão e o Guilherme do Moto Casal, 100% Motoclube. Opa, aí, Moto Casal, né? Então, beleza. Mas vamos focar aqui na nossa conversa aqui, né? O Guilherme tá falando boa noite. O Tomazete Eduardo tá falando beijão pra Marcita. Grande amigo. Diego Tavares tá aqui. Aqui. O Tis Rogério falou. Eu tô indo de trás pra frente. Eu tô voltando, tá, gente? É verdade, Tutu. Esse final de jornada diária, no máximo de 15 até de 3 horas a 4 horas da tarde, de 15 horas a 16 horas, perfeito. É vital para se manter uma margem de segurança, no intuito de evitar a pilotagem à noite, diante de imprevistos. Então, o Rogério está falando que o ideal numa viagem é a gente chegar 3, 4 horas da tarde no local que você já quer chegar. Isso também você teria um tempo, um fôlego, caso algum imprevisto surja antes do anoitecer, para você ter um tempo, né? Hábil, né, de resolver o problema em viagem ainda. Então, o ideal é você fazer um roteiro dia a dia, que entre 3 e 4 da tarde você já esteja no local previsto, né, daquele dia. O Maurício, Ultra 88, comecei a pilotar em 1987. Ô, Maurício, em 1987 foi a primeira vez que eu fui para a Argentina. Gente, eu nem sei fazer as contas agora de estamos em 2025. Gente, então quando você começou a pilotar moto, foi onde eu comecei a me aventurar com viagens mais longas, né? Porque antes eu viajava pelo Brasil também. Eu comecei cedo de moto, né, gente? Eu estou com moto há 45 anos, né? E vamos lá. Começou a pilotar em 87, conheci praticamente todo o Brasil de moto. Depois dos 60 anos, fomos ao Peru, Chile e Argentina. E este ano, aos 63 anos, fomos ao Uruguai, rodando quase 4 mil quilômetros. Maurício, valeu, querido. 63 anos e na estrada, hein? Isso é bom demais, mas bom demais mesmo, né? Entrou o Fábio aqui, o Ricardo Tavares. Peso e altura da moto também devem ser considerados para os de maior idade. Concordo contigo, Ricardo. O Ricardo está certo. É o que eu falei ainda há pouquinho, né? Conforme a idade avança, o peso tem que diminuir, diminuir a moto. Para o peso da moto, às vezes o tamanho da moto, a altura. É verdade, Ricardo, eu concordo contigo, né? A Kátia entrou aqui conosco. Oi, Katinha, tudo bom? Ela, CSP. Saudade de vocês, Kátia. O Ricardo Tavares. Tutu, além do bom estado físico e psicológico, tem questão de altitude, onde muitos, mesmo de pouca idade, passam mal. O Dr. Cláudio falou que para pessoas com mais de 50, a altitude já é um fator de risco, mas que, né, tem que tomar cuidado. Mas eu presenciei, como eu viajo sempre passando por altitudes, Ricardo, realmente, o mal da altitude não tem uma idade para isso, tá? Pessoas jovens, passando muito mal, pessoas idosas, às vezes não acontece nada. Então, assim, é muito relativo. O mal da altitude não tem, assim, pode ser esportista, pode ser um cara que tem um físico, sabe, um cara que está sempre em atividade física, pode passar mal em altitude também. É assim, não tem uma regra, tá? Para passar mal na altitude, nem idade. Qualquer um pode passar mal, qualquer um, tá? Agora, eu sempre falo, se hidratar bastante, um chá de coca, uma folha de coca, né, deixar na boca, se alimentar coisas leves à noite, antes dessa viagem que você vai para altitude, dormir bem, tá certo? E sempre se hidratar bem. E subir devagar. Subir vai devagarzinho. Vai curtindo a subida, tá? Para ir climatizando, tentar o corpo ir compensando a falta de oxigênio. Dá tempo para o corpo respirar. Tá certo? Então tem algumas orientações que ajudam a diminuir o risco da altitude. Os fatores, né? Que sobre a gente da altitude, tá certo? Não quer dizer que é 100% certo. Mas que a gente sabe que é de uma grande ajuda, sim, tá? E as pessoas que moram lá, que vivem lá, já são experts nisso. E elas mesmas falam, olha, toma um chá de coca, coloca um chá... E elas falam, porque elas vivem lá. Então, elas nos orientam a isto, né? E para mim, para a Márcia, que nos ajuda, parece que nos ajuda. Eu nunca passei, graças a Deus, nem eu e nem a Marcita,
passamos mal em altitudes, a ponto de você não conseguir pilotar ou ficar tão ruim que tem que deitar lá e descansar, ficar recuperando, nada disso aconteceu. E já teve gente conosco que em viagem já desmaiou. Paramos a moto para tirar uma foto e de repente, puf, desmaiou, né? Estávamos jantando em Cusco, né? Em Cusco, no Peru, estava no restaurante, uma mulher do meu lado, puf, desmaiou. Então é quase imprevisível, né? A altitude é um negócio, gente do céu, é uma caixinha de surpresas sempre, né? Mas vamos lá. O Paulinho Motos Sorocaba está aqui, querido amigo Paulinho, né? Falando boa noite para nós. O Mariotto Luiz Antônio, eu falei dele ainda há pouco, Luiz Antônio Mariotto aqui, né? Tutu, parabéns, acredito que está no pré-idoso. Sei que você faz várias viagens no ano, portanto tem aparência de novo e o corpo está respondendo muito bem. Amém, Mário, amém, Mariotto. Mariotto escreveu essa frase que eu falei que ele é um pré-idoso. Né? Bom, gente, falaram, alguém descobriu aqui se eu sou idoso ou não? Isso que ele falou. Eu sei, você está... Você é um pré-idoso, né, Tutu? Vamos lá, já vou falar, tá bom? Vou deixar vocês um minuto mais curiosos. O Naim tá falando uma Triumph 660 Sport que é leve, a moto dele é leve. Dr. Cláudio, estudo de uma universidade inglesa comprovou a melhora dos reflexos e equilíbrio em motociclistas mais idosos, portanto, comprovando o benefício advindo da prática regular do motociclismo. Olha aí, já essa pesquisa, né, Dr. Cláudio? Eu já também estava ciente dela, e a gente usa muito, né, esse álibi, digamos, para o nosso lado, né, um bom álibi, né? Nada como resultados científicos, né, que mostram que andar de moto, né, nos ajuda, rejuvenesce, melhora nossos reflexos e equilíbrio, né? Então a moto, ela nos favorece em várias questões, né, físicas, e eu diria também psicológicas, né? Tá certo? Valeu, Dr. Cláudio. O Naim tá falando, quanto faço 1000 quilômetros num dia, fico com dor na mão. O Naim, desculpa lá, gente, mas eu vou falar uma história do Naim que o Eduardo Prota, que o Naim tá aqui, né? O Naim Jorge Júnior. É um grande motociclista que eu li agora, né? Que ele tá viajando para todo lado, vai pro Peru agora, e etc. O Naim tava indo para Ushuaia e ele estava com os amigos e parou e o Naim parou no acostamento. Aí todo mundo parou também, né? E aí todo mundo ficou olhando pro Naim. E o Naim não saía de cima da moto. E ele tava assim, ó. Aí os amigos um olhou pro outro, sabe aquele negócio? Ué, o Naim parou pra quê? A gente pensou que ele ia, né, aliviar a bexiga, mas não saía de cima da moto. E tava quieto. Aí o Prota, né, o Eduardo desceu e foi lá ver, né? Que diabo parou? Ficou em cima da moto parado? Aí, a hora que o Eduardo chegou lá perto do Naim, ô Naim, parou por quê, cara? Você não desceu da moto, fez nada? Ele falou assim, o meu minguinho congelou. O meu minguinho tá congelado. Olha, gente, eu acho que eles devem se divertir muito. Mas muito mesmo nessa viagem deles, viu? E o Eduardo contando isso pra nós quando nós nos reunimos. Gente, eu dei tanta risada. E pensa a situação, todo mundo cansado, querendo chegar logo. O Naim para na estrada do acostamento, fica parado lá minutos e minutos sem se mexer. E ninguém entendeu nada, né? Aí, o meu minguinho tá congelado. Ai, Naim, você é uma figura, rapaz, uma figura, viu? Você falou que anda 1000 quilômetros no dia, dói a mão, eu lembrei do seu minguinho, né? O Ângelo Trindade. Tutu, é um prazer te acompanhar. Cheguei aos 63 anos e ando de moto por 50 anos. Faço musculação diariamente para aguentar o peso da moto. Meus filhos perguntaram até quando irei andar de moto. Essa resposta é difícil saber essa resposta, né, Ângelo? Continua assim, treinando, cuidando do físico, da alimentação. Valeu, Ângelo, valeu mesmo. 63 anos e ó, que veio mais 50 pela frente aí, né? É isso daí. O Adilson Cordeiro, querido amigo, tá aqui. O que me preocupa não é a idade, é ficar sem vinho. Iogo de bife. Iogo de bife, né? Pensa num amigo que gosta de ovo de bife. Daquele tipo bife ancho, bife de chorizo, né? Que é um espetáculo lá na Argentina. E o que ele comeu de ovo de bife, e ele não fica sem vinho também. Então, só que essa viagem para o Alasca aí, viu, Adilson? Eu não sei se vai ter muito ovo de bife não, viu? Vinho pode ser, mas ovo de bife vai ser um desafio aí. A Mari tá aqui, Vendramini. Você é pré-idoso, Tutu, porque ainda anda de moto. Ei, pronto, já me definiram aqui. Eu sou pré-idoso, igual o Luiz Antônio, que tá aqui também, é outro pré-idoso.
Andou de moto com um faraó. O Naí tá falando que alguém andou de moto com faraó aqui. Flávio Bassini, Tutu, tá virado num guri. Graças a Deus. E aí, Flávio? Esse Flávio é um querido também. Toda vez que eu divulgo a chamada do programa, né, ele manda um coraçãozinho lá, dando a maior força, né? Obrigado, Flavião, querido, você é um irmão, viu? Obrigado mesmo. Valdemar Wagner, boa noite, tenho 67 anos. Boa noite, tenho 67 anos. Foi, né, para a Bolívia e Peru de moto com uma Ultra da Harley, com garupa. As Harley Davidson Ultra, né? Legal. E aos 67 anos foi para Bolívia e Peru. E com garupa. 25 dias tranquilo. É necessário ter um bom preparo, frequentar a academia. Legal, boa orientação. Tá vendo como o pessoal está sintonizado, que tem que se cuidar fisicamente, ir para academia. Ou quem não quiser ir para academia, gente, tem muitos aplicativos que eu dei, que está aí, sobre a orientação para você mesmo fazer um preparo físico, né? Tem esse negócio de cadeira aí, então, que faz movimentos com a cadeira, em casa mesmo, né? É claro, a Marcita tem toda a razão, e vocês também. Nada como a orientação de um profissional, principalmente em exercícios físicos, né? Senão você, em vez de melhorar, você pode piorar uma situação, né? Tá certo? O Adilson está falando, o Marioto é o nosso guarda-belo. É isso aí. O Maurício Ultra está falando, comecei a pilotar em já li. Então, perdemos o óculos do Carlos na reta de Tintim. Na reta de Tintim. O Flávio está falando aqui que perdemos o óculos do Carlos. Você estava falando de esquecer coisa, né? Isso. O Vendra, 1903. Boa noite, Tu. Boa noite, Marcita. Bora viver. Bora, Vendra. Bora mesmo. A Lady Barker está aqui conosco. O Robson. O Rogério está falando, temos que deixar o Dorflex sempre à mão. É isso mesmo. Né? Os analgésicos aqui para relaxamento muscular. Só que eu falei eu sempre falo, né? Cuidado com medicamentos que dão sono, né? Então, muito cuidado. Então, eu sempre falo, relaxamento, algum medicamento para dores musculares, toma à noite, a hora que já está no hotel, depois a hora que vai dormir, um banho quente, tá certo? E muito cuidado para tomar remédio durante a pilotagem. A pilotagem, muitas vezes você já está com sono. Às vezes você tem sono intenso, que é recomendado parar, tomar um bom café, lavar o rosto, fazer alguns exercícios para acordar. Não se pilota com sono. Eu sei que é difícil evitar, principalmente em viagens longas. Todos nós tem uma hora que o sono bate muito, mas você tem que ter consciência do risco, né? De continuar assim com esse... E tem graus de sono. Tem um que é aquele sono leve, que você está com controle total, e tem outro que você começa a ter aquelas piscadas braba. Gente, para. Pega a água, que eu sempre falo para levar água, lava o rosto, lava o pescoço. Aqui, ó, o que eu faço, eu pego o meu lenço, eu molho o lenço e coloco aqui, ó, aqui atrás, no pescoço, o lenço molhado. Como parece que ele tira assim, ó, o seu sono. Ele renova você. É a mesma coisa que quando você está muito cansado e dormir por uns 20 minutos e você depois levanta de novo e parece que você se refaz tanto, com alguns minutos que você se repousou. Claro que você não vai fazer isso pilotando, né? Óbvio. Mas você pode colocar um lenço molhado aqui no pescoço. São algumas coisinhas que a gente vai aprendendo que vai melhorando, né? Tá certo? Então vamos lá. O que mais aqui? O Diego está aqui, querido Diego, o nosso braço direito, braço esquerdo. O Diego viaja conosco, nosso querido companheiro, né? Ele vai com o furgão dele, nos apoiando em toda a viagem. Ele tem um trabalho muito legal de transporte de motos também. Quem precisar, fale aqui, ó, o Diego Mototurismo. Está aqui na nossa conversa curta. O Diego é uma pessoa que eu confio plenamente, dirige como ninguém, dirige muito bem, um cara de uma baita responsabilidade e pilota moto também como ninguém, tá? Tanto é que ele levou uma moto pilotando lá para Bariloche esses dias atrás e depois com o furgão dele ele foi buscar mais 2 motos muito longe também, eu acho que foi lá para Espírito Santo, lá mais para cima, em Fortaleza, enfim, tá aqui o nosso querido Diego, entre em contato com ele se você precisar de um transporte de motos, legal? Tá? Eu tenho plena confiança no querido Diego que está aqui conosco. Dr. Cláudio falando, salve aventuras, olha um exemplo a ser seguido, o Flávio está falando, o Adilson Cordeiro, motoqueiro não envelhece, não existe vaga de motoca para idoso. É isso aí, Adilson. O Juninho, boa noite pessoal, isso, o que mais aqui? O Moto Casal, sem motoclube. Esse tema de hoje é muito importante. Sei destas informações porque fiz parte de um quadro de examinadores e as reciclagens eram constantes. Da carteira. Sim, sim, tá certo. Da renovação, etc., da CNH, né?
Dr. Gilberto está aqui conosco também, Aldemar, o Rogério Moreira, Marlon Davi. Quem mais aqui? Deixa eu só ver quem está perguntando mais coisa, pessoal. Aqui acabou? Mais perguntas? Aqui, Moto Casal sem Motoclube. Outro dia estava assistindo um vídeo seu e foi interrompido e não concluiu. E não sabia lhe localizar. Falava sobre alguém passar mal na viagem, o que fazer. Foi a nossa conversa, da conversa curta de passada, né? Anterior. Da outra. Então, fora essa, a outra. Eu fiquei de passar o link do... Mas já respondi. Já respondeu? Já. Beleza, então. É isso aí. Amigos do School Riders está aqui. Salve, boa noite. Salve, amigos do School Riders. Um grande abraço meu e da Marcita para vocês. Valeu estar aqui conosco. O Pedro também está aqui. O Pedro Andrade Costa. O Vanderlei, também conversamos hoje no WhatsApp, né, Vanderlei? O Vanderlei Acione. Moto Casal entrou. Massami está aqui. Irata Wilson. Opa, grande amigo Irata. Que bom vê-lo aqui conosco. O Bochecha também está aqui conosco. O José Augusto também. Bom, deixa eu ver mais. Ricardo Tavares, boa noite, tema relevante. Abraço a todos. Ricardo de Curitiba. Ô, Ricardo, abração, querido. Abração para você. Fernando Marafon, grande Marafon. Boa noite, Tutu, Macita e todos. Paulo Correia viajou conosco também. Saudades do nosso passeio ao Atacama. Paulo, foi top das galáxias. Foi show aquela viagem. Fernando, daqui, Marafon, o Nancy Ramos. Marcita tá falando para mim ir aqui para cima. No final, Arielmar Schultz também, querido Arielmar, um grande moto viajeiro. Arielmar. Charles Leda, querido, o Ledinha tá aqui. O Ledinha. Deixa eu passar aqui para frente, gente, lá no final, né? Mas pro final, que o pessoal aqui, Adair Bife, que também viajou conosco lá para Ushuaia, Patagônia. Grande piloto Adair, querido amigo, né? Show. O Alasca nos espera. Grande abraço. O Adair Bife também. Adilson Cordeiro, Janilson, Ronaldo, Adair Bife. Virou comitiva. Já tem 4, comigo 5. Alasca 2027, nos aguarde, hein? Tá certo? Adair, querido. Top, cara. Então vamos junto. Vambora. O Edu Plota tá aqui, ó. Eu tava falando dele ainda há pouco. Ele respondeu em cima. O Edu, quando tem um serviço, vale muito a pena fazer uma massagem depois de um dia pilotando. O do Baloc... então. O Plota tá falando o seguinte, que se tem o serviço de massagem no hotel, que tem hotel que tem, né? É legal, né? Você... e lá na cidade, Presidência Roque Sans Penha, na Argentina, tá certo? Depois, para quem sai de Foz do Iguaçu, passa Corrientes, dá uns 150 quilômetros à frente, tem a cidade Presidência Roque Sans Penha, e eu costumo ficar no hotel lá chamado Gualoc. E o Edu Plota tá falando que ele também fica lá, e nesse hotel tem massagista, para fazer uma massagem em você, depois de um dia cheio de pilotagem. Legal, Edu. Boa informação, hein? Valeu mesmo. Bateria vai acabar. Do Ângelo disse que pediu desculpa que tem que sair. O Carlos Magno, hoje aos 72 anos, estou planejando voltar a ser motociclista, junto com a minha amada Carla. Legal, aí. Então, estou planejando. Então, não planeje mais. Já pode começar. Ei, Magno, tá certo? Então, você já teve 72 anos aí, já é hora de deixar de planejar e executar. Valeu. O Esteves está aqui conosco. O Plota está falando que fora o dedinho congelado do Naim, ele também estava irritado com o vento. O Naimzão, o Naim faz história aí. O Arlindo está aqui conosco, a Si Rosilene também. O Altieri, eu coloquei correia dentada, porque a relação por corrente judia demais para regular e cuidar. Na minha idade, ficou mais confortável a correia, sem precisar regular. Já estou perto dos 70 e pré-idoso. Bom, vocês sabem, né, que você pode trocar da sua moto a relação coroa, a corrente, coroa e peão, por correia, né? Por correia. Correia dentada. Foi o que o Gautieri fez e disse que para ele foi muito bom o fato de não precisar fazer toda aquela manutenção que é necessária quando tem moto com corrente, né? Tá certo? Ele colocou uma correia dentada. Tem empresas especializadas que fazem essa adaptação, tá? Legal? É isso daí. O Carlos Magno tá falando que em 2019, eu e minha esposa Carla viajamos bastante de moto. Olha aí. Então, você estava até pouco tempo viajando de moto, né, Carlos? Mesmo com 65 anos, conseguia pilotar uma GS 1200, graças ao Pilates, aqui, né? Tá? Ao Pilates, cujos exercícios foram programados visando minhas necessidades de pilotar. Valeu, Carlos Magno.
Boa informação também, tá vendo? Então, o Carlos Magno está aqui dizendo que o Pilates ajuda bastante ele, né? E ele tem uma GS 1200 que pilota tranquilo com ela, né? E está com 65 anos de idade. Aí. O Achu Davi Luiz Davi Achu entrou também aqui. O Renato está aqui. Então, o Dr. Cláudio falou que atenção à visão. Após os 50 anos, já se manifesta uma perda de qualidade de visão por aberração cromática, pela catarata se iniciando, e se soma a dilatação da pupila diminuída, limitando o campo visual. Bom, quem está falando aqui é um médico oftalmologista incrível. Falar nisso, Dr. Cláudio, eu preciso fazer um novo exame com o senhor das minhas vistas, que a última vez eu tive bons, assim, tem as células mortas e as células vivas, e pela minha idade, que eu sou um pré-idoso, ele falou assim, que eu tenho a proporção de células vivas da minha vista, a proporção é acima da média, né? Então, Eu estava com catarata. mas início que eu estava com início de catarata. Mas eu preciso então fazer um novo exame para ver como está a situação hoje, né? Tá certo? Tá? Mas muito obrigado, tá aí, e deem atenção em todas essas questões que o Dr. Cláudio está nos falando hoje, tá? Muito importante mesmo. O Renato está aqui, eu sou um bebê andando de moto, perto de você, Tutu. Pois é, a idade vai chegando mesmo, né, Renato? E tem outros, é claro, né? Que lembra quando nós éramos pequenos assim, jovens, né? Eu tinha lá 18 anos, 15 anos, 16 anos, e eu olhava alguém com 40 anos, não era nem 60, hein? E eu já imaginava aquela pessoa aí velha. A gente não imaginava isso quando a gente é jovem, vê alguém de idade lá de 60 anos, a gente fala assim, nossa, esse cara aí já... Mas era diferente mesmo. Né? Essa visão que nós tínhamos quando era criança e tal, via um idoso, parecia que ele já estava nas últimas. Hoje não é assim, né? A definição de idoso é só uma questão de lei. De 60 ou mais é idoso. Mas, gente, tem idoso aí, como eu falei, coloca uns camaradas de 30, 40 anos aí no chinelo, né? Esses 30, 40 anos tem uns acabadão, e tem gente de 60, 70 anos aí que dá um show de qualidade de vida, tá certo? Em todos os sentidos, tá? Tá bem? Isso é importantíssimo. A idade, ela está diretamente ligada à qualidade de vida que nós temos, tá certo? Então, a idade é relativa, tá? E a idade de terceira idade é simplesmente uma referência. No Brasil é 60 anos ou mais, e tem outros países que são outras referências de idoso, né? Parece que na Itália, em Portugal, 65 anos, que é um idoso de 65 anos ou mais. Entende? Então depende do país, o que é idoso, né? Tá certo? Isso em termos de lei, né? Aí você vai ter seus privilégios por ser idoso, etc. E aqui no Brasil é de 60 anos ou mais. Mas tem gente de 60 que tem saúde de 30, né? Tá certo? O H. Bandri está aqui conosco. O Gualtieri falou que em 1983 ele foi para o Chile. Olha aí, ele foi antes de mim, hein? Eu fui em 87 para a Argentina, o Gualtieri foi em 83 para o Chile. Grandes viajantes. O Luiz Coradetti está aqui conosco, Hermano Vieira também, Caminhos do Horizonte, é com você. O Luigi Rutas Argentinas, olha lá, que legal. O Luigi Rutas Argentinas. Tá aqui, um grande abraço para os irmãos argentinos, viu? Nossa, na Argentina eu tenho um carinho muito grande, o Chile também, Bolívia. Nós somos nossos queridos amigos, vizinhos, né, gente? A Cleide Lucas está aqui conosco também. Caminhos do Horizonte. Sabemos da importância do nosso trabalho em função da segurança e conforto de nossos clientes e amigos. Economizar... Não é economizar, é aquele corrigir embaixo. É com você. É com você, aprendemos mais um pouco, né? Para poder dividir o que sabemos. Tá certo, Caminhos do Horizonte. Eu sempre falo isso. É muito legal compartilharmos os nossos conhecimentos, as experiências que nós temos. Isso é importantíssimo. A nossa conversa curta, não é minha e da Marcita. A nossa conversa curta, tá certo? É importante, porque tá vendo? Quanta contribuição que vocês estão dando, quanta experiência. Tem médicos aqui, Dr. Cláudio, Dr. Gilberto Sorrocho, que é médico também. E tem muita gente aqui com uma experiência imensa em todos esses nossos relatos, né? Puxa, que legal, né? O Fernando Marafon, e nada é só os primeiros 50 anos, depois acostuma. É isso daí, depois de 50 acostuma mesmo. O Isaías está aqui conosco, a Lu Japa está aqui. Ô Lu, a Japa aqui, ó, tá vendo? O Charles está falando, bike ajuda muito equilíbrio e força. Isso, confirmação do Dr. Cláudio também, que falou cientificamente isso daí também para nós, né? O Moto Lávio Guilherme está falando, Tutu, a vida tem que seguir a ordem natural. Primeiro construímos a família, conquistamos tudo o que ela precisa. Quando chegamos no limiar aos 50 anos, é que nos sobra dinheiro para conquistarmos
o sonho. Isso, antes tarde do que nunca, né? Não tem essa, tem que realizar os sonhos o quanto antes. Mas é um padrão, quase existe essa questão de você primeiro trabalhar, estudar, trabalhar, formar família, construir seu pé de meia e depois começar realmente a realizar os sonhos, né? Legal mesmo, é isso daí. O Walter Matic está aqui conosco também. Um abração, Walter. Tudo em ordem aí, querido? O engenheiro Fernando Silva também aqui conosco. O Adair Bife está aqui, show. O Alasca nos espera. Fé em Deus. Grande abraço. O Evandro, querido amigo Evandro. Tem toda a razão, Dr. Cláudio. Tenho 35 anos e perdi muita massa aos 27 até os 35 anos. Agora passo com uma nutróloga para ganhar massa. Tá vendo? Quanta conversa importante aqui de hoje, hein? Verdade, comecei a sentir esse peso depois dos 35, igual a Thierry está falando, né? O Redes Schuch está aqui conosco, o MC Leões de Israel. Vamos ver aqui mais para baixo, se tem mais perguntas. No finalzinho. O Juliano Mazo está aqui conosco. Ô, Juliano! O Thierry está falando, em 1986, eu fiz a América do Sul toda. Nossa, entrando na Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e retornando pela Amazônia até São Paulo. Puxa vida, Gualtieri, você é uma referência para nós, hein? Puxa vida, que maravilha, hein? Isso em 86, hein? Cara, olha, sempre a gente acha alguém que fala assim, eu pensei que em 87, como eu fui para a Argentina, eu falei, pô, eu sou o cara, né? Que nada, né? A gente sempre vai conhecer aqueles que são o cara de verdade, né? A Fabiana Barros entrou aqui. O Dr. Cláudio está falando, 66 anos, e encaro minha GS 1250 numa boa, olha aí. Com 66 anos e domina a GS 1250, hein, Dr. Cláudio? Parabéns. Vamos embora que a vida tá indo, né? Vamos andar muito de moto ainda. Tá certo? O Cláudio Edinger está aqui. Ivan Fluder está aqui também. O Gilson Antônio Conde. Boa noite, Tutu. Tenho 65. Ainda não senti o peso da idade. Esto, é um pré-idoso como eu. Bem, queridos amigos, eu acho que é isso. Tem mais um aqui. Renato está falando. Não foi nesse sentido, Tutu, mas no tempo você tem 45 e eu 10 andando de moto. Tá. Escrevi quando você mencionou o tempo que já anda de moto. Perfeito. Valeu, Renato. Valeu, querido. A gente se atrapalha um pouco aqui às vezes, né? O Janilson Flauzino está aqui. O Jackson. Não, eu escrevi hoje para o Jackson também. Queria ir junto com a sua equipe. Porém, ainda não estou em condições financeiras, para isso que ocorra. Jackson, olha, muitos, né? Grana e tempo. Os dois fatores. Tem uns que não têm tempo e tem outros que não têm ainda a questão financeira, né, compatível com as viagens, mas de tempo ao tempo, com planejamento, tudo é possível, tá? Tudo é possível com planejamento e focado. Se você realmente está determinado e quer muito, você vai conseguir. Pode ter certeza. Se dedique, se foque naquilo que você quer, naquilo que você almeja e você vai conseguir. Tá? Todos nós temos algo a planejar e a realizar. Todos nós na vida temos. E acabamos realizando. Mas isso requer um planejamento, uma determinação e um foco para que isso aconteça, né? Tá bom? O 100% motociclista aqui. Um grande abraço a todos os 100% motociclistas, queridos amigos. O Jackson está falando, estou fazendo minha rota para ir ao Atacama em novembro. Acho melhor eu levar galões. Não precisa levar galões de combustível, tá, Jackson? Para o Atacama hoje não há necessidade de combustível extra. Tem uma infraestrutura, tanto na Argentina como no Chile, de postos de gasolina, tranquilo, tá? Agora, a Márcia está falando uma coisa importante, dependendo do seu roteiro. Se você for voltar pelo Passo de São Francisco, aí com certeza você vai precisar, porque você vai andar 484 quilômetros sem posto de gasolina. Mas isso é no Passo São Francisco. Se não for pegar o Passo São Francisco, for ida e volta pelo Passo de Rama, né? Aí não precisa levar galão, não. Legal? O Renato está falando quantos dias para fazer essa viagem ao Alasca. Renato, eu estou para te dizer aí em torno aí de... Eu estou fazendo roteiro ainda, tá? Mas vai ser assim em torno aí de uns 2 meses a 3 meses, tá? Tá bom? Então, ainda exatamente eu não sei. Mas 2 meses com certeza. Né? Tá certo? Tá mais para 3 meses, viu? Porque é paulada, né? Até o Alasca. Então, depende muito. O tempo que cada um que vai nessa viagem conosco vai ter. A gente pode fazer uma viagem mais tranquila ou mais puxada. Vai depender do tempo de cada um. Mas vai aí uns 3 meses aí. Pode mandar a moto também. Né? Tá certo? Tem opções, né? Eu vou querer ir e voltar rodando mesmo. Tem a opção de você despachar a moto na volta dos Estados Unidos para cá. Tem muitos que fazem isso também, tá certo? Então tem opções, né? Tá legal? O Fernando também falou essa questão dos dias. Assim que eu fizer o levantamento, eu passo para vocês, tá bom?
O Guatieri está falando que tem uma reportagem na revista Duas Rodas com a Grale 125. Olha aí que legal. A Kelly entrou aqui também. O Diego também entrou conosco. O Petri Mels. E é isso. É isso aí. Bom, queridos amigos, eu falei que eu sou um pré-idoso, então já sou idoso. Né? Segundo a definição que deram aqui, pré-idoso. Pré-idoso é assim, aquele idoso que como não para de andar de moto, ele nunca vai envelhecer. Então ele vai sempre ser um pré-idoso. Tá certo? Eu estou com 61 anos de idade. Eu fiz agora em 1º de março, 61 anos de idade. Então já estou aí, né? Mas eu ia falar dos privilégios, né, da terceira idade. Eu agora não percebi nada, porque eu não fui atrás de privilégio nenhum. Eu não mudei absolutamente nada em relação antes da minha terceira idade. Nada. Continuo exatamente igual, sem privilégio nenhum. Não procuro fila de aposentado, não entro em fila de gestão, não, tem aquela fila do supermercado que tem lá idoso, gestante, não sei o que as pessoas entram ali, né? Eu tô falando que nem isso eu entro também. E eu tô continuando o mesmo de sempre. É isso que eu falei. Tá certo? Bom, gente, muito obrigado pela nossa... Fizeram uma pergunta? Normalmente, quanto roda por dia uma viagem dessa para o Alasca? Kelly, então, para o Alasca, aí é uns 800 km por dia. Depende muito do país, depende da estrada. Por exemplo, os países como a Bolívia e Peru, nossa, é difícil. Você, dependendo do roteiro, você não consegue andar 800 km, dependendo do roteiro nesses países, Bolívia e Peru. Tem muitas montanhas. A pista geralmente não são pistas duplas, são pistas únicas, né? De uma única via, vai e vem. Então, tráfego, caminhões. Então, a viagem não rende. Tem países que a velocidade é muito controlada. Então, assim, a ideia é fazer uma média, né? Aí, de 800 km por dia. Mas tem dias que, com certeza, não conseguiremos fazer isso, né? Com certeza, tá? Então, é isso daí. A pegada para Alasca é um pouco pesada, né? Mas, se tiver muito puxado, a gente diminui, faz 500 por dia, né? Tem dia que a gente vai ficar mais de um dia no mesmo lugar, para conhecer a região, para descansar um pouco também. Nada de loucura, né? Tranquilo, vamos fazer um roteiro de paz, que a gente possa ir numa boa, né? Tá bom? O Charles Leda também tá empolgado aqui, né? Alasca 27 aí. O Carlos Magno, boa noite a todos. Participar com o Tutu é sempre uma grande alegria. Valeu. Valeu, Carlos Magno. Valeu, pessoal. Doutor Cláudio, o senhor hoje foi de uma contribuição, assim, magnífica, né? Exemplar. E de um grande estudioso, de um grande profissional. E obrigado a todos vocês que contribuíram, né, com suas experiências, com seus conhecimentos, que a conversa curta, ela enriquece muito com a participação de vocês. E como eu sempre falo, eu e a Marcita, nas chamadas de nossas lives, né? A sua presença é muito importante para todos nós. Participe. Valeu? Obrigado, gente. O Gualtieri está falando verdade. Na época eu demorei mais de 15 dias para passar a Bolívia e chegar no Peru. Só consegui rodar 1000 quilômetros. Aí, tá vendo? O Renato, na que época do ano essa viagem ao Alasca, Tutu? Vai começar em meados de maio, que é onde a gente vai pegar a janela do verão no Alasca. Tá? Então é maio. Legal? O Rogério está falando obrigado, Tutu, Marcita e amigos. Opa, o Renato está aqui. Tutu, foi um ótimo tema discutido hoje. Muito importante. Forte abraço, meu querido amigo. Forte abraço, Renato. Valeu. Você hoje também foi o cara, né? Poxa, adorei, viu? Obrigado, Renato. Suas mensagens e informações importantíssimas, né? Tá bem? Ok, Marcita também está agradecendo a todos. E uma boa noite a todos. E na próxima segunda temos mais conversa curta. Obrigadão por hoje. Obrigadão sempre. E vamos nos preparar, nos cuidar fisicamente, vamos nos cuidar psicologicamente, vamos cuidar da mente e do corpo. Porque é assim que a gente vai conseguir andar de moto por mais tempo, tá certo? E como a gente ama, somos apaixonados por andar de moto, e se depende disso o nosso estado físico e psicológico, então vamos cuidar bem do nosso estado físico e psicológico. O Ale aqui do Ale, querido. É sempre bom essa troca de experiência, principalmente para nós, os menos vividos de estrada. Parabéns, Ale. Ale, querido, é mesmo. Parabéns, Ale. Com muitos anos, querido, muita felicidade, saúde para andar muito de moto e continuar essa pessoa magnífica, essa pessoa linda que você é. Um irmãozão querido que nós te amamos demais, viu, Ale? Você é um querido amigo, tá? E um grande abraço para todos os irmãos do Moto Clube Insano, tá? Um grande abraço para todos vocês, do Tutu Rossi e da Marcita. Legal? Saudades, viu? Muitas saudades. Bem, boa noite, gente.
Até a próxima conversa curta. E cuidem da mente e do corpo. Valeu!